Boa noite, Adson, Igor Oliveira, estamos ao vivo aqui na CBN. Adson, o Atlético fez um grande jogo, principalmente no segundo tempo, mas aí vai para a disputa de pênalti sem o Coutinho, sem o Marrone, sem o Igor Henrique. Como que você viu aí essa situação? Infelizmente, você ser eliminado dessa forma, dói muito, porque o Atlético Paranaense chutou uma bola aqui com o Viveiros, né? Chutou de tornozelo, né? Então o Atlético amassou e não conseguimos fazer o gol, né? Tivemos boas oportunidades. E aí, quando fazem as trocas, né? Tira os principais batedores, aí foi um sacrilégio. Eu sempre falo, futebol, pênalti, você tem que soltar o bambu. Você não viu aí o Atlético Paranaense? Os caras, não teve uma bola que dá para o Paulo Vitor pegar. Os caras soltou a perna, aí nós vamos bater. Agora, bola para frente, né? Muito ruim financeiramente a gente perder isso, porque para nós é muito importante qualquer recurso que entra. Mas eu tenho que ressaltar a grande campanha que o Atlético fez. O Atlético não tomou um gol nessa competição. Sai de cabeça erguida, eu saio orgulhoso, né? Muitos jogadores jogaram muito bem, né? Você vê a nossa defesa, os dois laterais, Cristiano, os caras jogaram muita bola, né? E Giovani, e num todo, né? O time jogou bem e a gente sai de cabeça erguida. Agora vamos focar totalmente na Série B. O Atlético mostrou aqui que tem condição de fazer uma boa Série B. É só jogar com esse perfil, com esse espírito, que a gente vai recuperar e vai conseguir chegar na janela, estando ali no bolo, para que a gente possa trazer mais algumas peças para dar uma mexida melhor, para dar uma competitividade melhor. Mas está no caminho, o time tem um DNA, está bem montado, está defendendo bem, né? Tecnicamente, eu gosto muito de ver o Cristiano, a tranquilidade que ele tem, a qualidade de distribuir que ele tem, né? Então, são coisas que os nossos dois laterais, né? Nossa zaga está muito firme, o Paulo Vitor. Então, assim, a gente tem que ajustar algumas coisas e o importante é a gente ir lá para Criciúma, com um adversário direto, encarar com seriedade, esquecer cansaço de lado, porque dá para recuperar e fazer um grande jogo e manter essa retomada na Série B. O que eu não gostei muito é a arbitragem, um árbitro que tem uma certa experiência, que tem know-how, amarelou demais, intimidou demais, travou o jogo demais, segurou o jogo demais, deixou o Atlético Paranaense em alguns momentos apitar o jogo, né? Então, fica aqui meu registro, porque eu não posso deixar passar, porque realmente eu achei que ele atrapalhou muito. Deixa a bola correr, deixa o jogo fluir. Futebol é esporte de contato, deixa envolver os jogadores, fazer um jogo de alto nível, né? E fica travando, picotando o jogo. Isso é muito ruim. Boa noite, Adson, ao vivo na Bandeirantes. Faltava ali poucos minutos para o fim do jogo. O Eduardo acabou tirando alguns atletas que certamente bateriam os pênaltis, né? E aí o curioso é que nenhum dos atletas que entraram bateram os pênaltis. Você acredita que esse fato pode ter sido um ponto-chave para o Atlético não sair classificado aqui hoje? Olha, eu não vou ficar arrumando culpado, não, porque nós não fomos competentes, né? A gente tinha que ter chegado ali e soltar a perna. Pênalti, o goleiro não pega quando você bate forte, como o Atlético Paranaense fez. Mas eu também não vou crucificar ninguém, porque os jogadores correram demais, e aí chega num ponto, já não está aguentando. Eles ficam naquela insegurança, troca ou não troca. Se não troca, você toma o gol, porque os caras já estavam com as 5 trocas e estavam mais inteiros fisicamente, né? Porque o Atlético correu muito, o Atlético amassou o Atlético Paranaense. Mas o que vale é que eles foram mais competentes, né? E agora a gente tem que olhar para frente e sempre entender os recados que o campo dá, que a gente tem uma equipe equilibrada. O importante é ter foco e determinação para a gente ter essa sequência positiva que nós estamos tendo na Série B, para que a gente possa chegar no nosso objetivo, que é estar entre os 4. Logicamente eu quero estar entre o primeiro ou o segundo, né? Para nem ocorrer aquele mata-mata, mas logicamente o objetivo é estar ali no bolo em julho e tentar reforçar a equipe para que a gente tenha um elenco e não 11 jogadores. Boa noite, Adson, ao vivo aqui na Band News.
me permite emendar duas em uma. A primeira, o Atlético, você falou, amassou, mas mais uma vez acabou pecando ali no último terço, talvez ali na finalização. Na sua visão, o que está faltando para o Atlético converter essas chances em gols? E depois do jogo, mesmo com a eliminação, a gente viu a torcida apoiando, aplaudindo. Você acha que a torcida está começando a abraçar o Eduardo Souza? Cara, a torcida fez um espetáculo, né? Fica aqui meu registro, meu agradecimento. A torcida empurrou o tempo todo. E é jogo de Copa, né? Você precisa do torcedor. E o torcedor realmente fez um papel bonito, né? Empurrou, atrapalhou. E quando o torcedor vê o jogador honrando a camisa, vê o jogador oferecendo o máximo, vê o jogador tendo toda vontade de ganhar o jogo, né? E nós jogamos com um time que custa 15 milhões por mês. Então, ou um pouco mais. Então, a gente tem que respeitar. O Atlético Paranaense é um time muito grande e veio aqui e respeitou muito o Atlético Goianiense, né? Então, a gente sai de cabeça erguida. Infelizmente, essa tem que ser a postura, porque a gente queria muito passar, né, dentro da nossa casa, mas infelizmente o pênalti é complicado, né? Às vezes o jogador não tem o emocional equilibrado, vê um goleiro de seleção ali, às vezes dá uma assustada, mas vamos olhar para frente e eu estou muito confiante no time para o resto do ano. Adson, boa noite. Ana Lívia, Futebol 62, ao vivo. Você falou em sua resposta sobre a janela de transferências. Já tem em mente onde o Atlético vai atacar, as posições em que o clube quer buscar, ou até mesmo algum jogador encaminhado? Olha, hoje, assim, para a gente ter um equilíbrio, a gente precisa melhorar nosso setor de meio de campo, mais opções, né? Nós precisamos melhorar, talvez, mais opções ali no ataque, né? Então, esses dois setores que a gente está observando e trabalhando para melhorar. Talvez a gente precise mais de um meia de velocidade que arrasta, né? Eu ainda espero muito do Assis melhorar, né? Entrou, não entrou bem. Assim, o jogo pede um espírito diferente. Então, é um jogador novo, vamos esperar, vamos ver se ele consegue se recuperar e, naturalmente, vamos estar atentos para melhorar a nossa equipe. Ô Adson, importante, presidente, ouvi-lo aqui na difusora também ao vivo, porque o time do Atlético fez um bom jogo, estava encaixado, aí vieram as mexidas, você já comentou, o Assis não entrou bem, etc e tal. Te preocupa nesse momento que o Atlético agora é foco total na Série B, as outras competições já passaram, o Atlético tem um time e quando precisa mexer, os caras não estão correspondendo? Foi assim na Centro-Oeste, quando tentou dar ritmo para os reservas, os caras também não corresponderam. E a partir do momento que o Atlético mostra uma identidade boa de um time, mas não de elenco, você lamenta a distância da janela. Já tem outros times aí também falando que a janela ficou longe, só em 20 de julho. Realmente, hoje você tem que saber trabalhar com essa janela, porque realmente eu estou vendo muitos clubes aí sofrendo mais, que está sem nenhum time pronto, né? Porque nós temos um time. Eu acho que com o Robson Gomes nós vamos dar uma turbinada aí, porque o atleta profissional precisa conseguir jogar 90 minutos sem alto nível. Talvez o treinador daqui a pouco não precisa nem mexer muito, né? Porque agora virou novela, né? Ele pediu para sair, aí ele cansou e Cara, nós precisamos não cair o ritmo, né? E quando você perde Coutinho, você perde o próprio Igor, os jogadores, Marrone, que podia... realmente, Marrone, eu vi ele muito caindo fisicamente, né? A gente precisa de ter uma regularidade durante o jogo. Naturalmente, o atleta profissional precisa suportar uma carga maior, né? Porque você não pode entrar num jogo já com as substituições previsíveis, né? Tem que ser quem não está bem no dia, né? Então, a gente espera que algumas coisas, vamos ter algumas semanas aí aberta, e eu tenho certeza que o Robson vai dar uma turbinada, e que eu gostei da postura dele, tem liderança, ele chama a responsabilidade, muito experiente, e eu acho que nós vamos dar uma melhorada em todos os sentidos. Quem sabe até esses jogadores que têm até julho para mostrar que tem condição de ficar aqui, possam se recuperar, crescendo também fisicamente. Encerramos